Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos deu e é motivo de muita alegria e reflexão o dia de hoje. A quinta-feira, a quinta-feira da semana ao qual a gente intitulou como Semana Santa, e a gente crê que na sexta-feira foi a crucificação de Cristo. Eu sei que quando a gente fala do sofrimento que Cristo viveu, o sentimento que quer vir no nosso coração é de tristeza, isso na alma, mas quando a gente tá no espírito e a gente entende o propósito que foi tudo que Jesus viveu, é um motivo de muita alegria, porque senão nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse obedecido, você já parou para pensar que a sua obediência pode trazer como ou a sua desobediência pode afastar pessoas de Cristo, do propósito de Deus? Às vezes a gente pensa que a nossa obediência e desobediência só diz respeito a nós, mas não, diz respeito ao propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele não é unitário, ele pega, ele engloba algumas pessoas, ocasiões que vai levar para uma massa muito maior do que uma única pessoa. Então, antes de desobedecer ao Senhor, pense, para um pouquinho e pensa: será que eu estou só me prejudicando? Será que isso vai custar para mim? Eu sei que Deus ele pode usar outras pessoas, pode fazer, mas tem coisas que é muito específica para nós, é muito individual para cada um de nós, que ele é o nosso jeito, é a nossa forma, é a nossa identidade de fazer. Então, sempre pensa no próprio Cristo. Se ele não tivesse obedecido o Pai, hoje nós não teríamos de novo o acesso. Então, é um motivo de muita alegria saber que ele foi fiel até o fim. No vídeo passado, eu falei sobre a organização da semana de Jesus, como ele se organizou para ver tudo e como tudo se ligava. Hoje eu quero me atentar a um fato que aconteceu que lá em Mateus, versículo 26 e João 13, vai narrando. É algo tão lindo, é tão especial, porque dentro de tudo aquilo que Jesus estava vivendo, imagine você ter a certeza, você saber que é a sua última semana, né, claro que depois Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas ele sabia também que ele tinha que passar pela morte, que era uma experiência para ele terrível, porque naquele momento ia ter uma ruptura dele com o Pai, por nós. Então, quando a gente para um pouquinho só, eh para pensar, talvez você ficou sabendo de um diagnóstico de doença, talvez você tá com um diagnóstico de alguém próximo de você que você ama muito, que você não quer perder. Imagine se hoje alguém chegasse para você, um médico ou o próprio Deus e falasse: "Só tem uma semana de vida". Talvez tudo aquilo que você já tinha organizado, você ia deixar de lado para ver outras coisas. Ou será que você ia focar em deixar tudo pronto e preparado como Jesus fez? Porque ele tinha um propósito, ele seguiu à risca, mesmo ele angustiado, mesmo ele com medo, porque ele era 100% homem, mas ele exerceu, ele cumpriu tudo que o Pai ali tinha deixado para ele, ordenado para ele. E é sobre isso que eu te convido a meditar. Dentro de tudo aquilo que ele se organizou e que ele viveu, ele preparou uma ceia. Ele deu todas a as diretrizes para os discípulos de como fazer, de como deveria ser feito. E eles foram lá e executaram tudinho, prepararam aquela mesa. Jesus se assentou e ele não fez diferença. Ele não fez distinção de quem estaria com ele. Ele sabia que ele tinha o traidor e aquele que o negaria. Ele sabia que ele tinha pessoas que ia causar dores profundas nele. Ele sabia que daquela mesa só um estaria ali aposto no momento que ele ia ser crucificado, porque os outros ia estar todo mundo disperso, todos iam deixá-lo, mas ele estava ali, inteiro para eles. Ele estava ali de verdade para eles. Ele não estava ali naquela mesa, porque talvez se fosse eu e fosse você,
no momento de despedida daquele que amamos e sabendo quem cada um era e que o que cada um ia fazer conosco, talvez a gente ia lançar tantas palavras ruins, a gente ia questionar, a gente ia jogar na cara coisas que já tínhamos feito, ia reclamar de ingratidão. Mas ali Jesus nos dá um exemplo lindo de amar o outro do jeito que ele é, mesmo sabendo que eles vão errar conosco, mesmo sabendo que eles vão falhar conosco. Ele decidiu, ele escolheu amar cada um deles, assim como ele ama cada um de nós, que às vezes escorregamos e também o decepcionamos, o traímos, o abandonamos, mas ele está sempre ali. E naquele momento da Santa Ceia, a qual ele já vai falando tudo que vai acontecer, ele vai explicando tudo com detalhe. Ele ainda tem um ato que João, né, capítulo 13, descreve, que é algo lindo de aprendizado para mim e para você, que foi o lavar os pés. O lavar os pés era algo para o servo, o menor dos servos, aquele que ia lá para lavar os pés. E Jesus, ele fez questão de lavar os pés. Tem muita simbologia por trás de tudo isso, mas a gente fica na palavra que ele diz. Eu estou fazendo para que vocês aprendam. Eu estou fazendo porque esse é o espelho daquilo que eu quero que vocês façam. Porque Jesus, ele ensinou na prática. Às vezes a gente cobra tantas coisas das pessoas e quer que as pessoas façam tanta coisa para nós, mas a gente se esquece de um único detalhe, que as pessoas, elas vão aprender com aquilo que estão por fazer. Não é? Por que que Deus, o próprio Jesus tinha tanta autoridade? Porque ele não só falava, ele não só ensinava, mas ele praticava, ele vivia aquilo que ele ensinava. Então, quando a gente vive aquilo que a gente ensina, tem muito mais peso, muito mais segurança e passa mais para o outro o que é realmente para ser feito. E ali Jesus, ele fez isso, mesmo ele sendo Deus, ele se fez como um homem. E ele veio e lavou os pés dos discípulos. Exemplo maravilhoso. Mesmo sabendo que dali ele ia sair para ser acusado, caluniado, ali ele ia apanhar, ia receber uma coroa de espinho, ele ia ser humilhado, porque ele ia ser cuspido na face, até chegar o momento da morte, até chegar o momento da crucificação, pelos nossos pecados. Aí eu te pergunto, que amor é esse? Esse é um amor que é difícil a gente até mesmo compreender, porque a nossa natureza é limitada, a nossa natureza que está sempre querendo justiça, e justiça não como a justiça de Deus sendo justo, mas a justiça pelos nossos próprios interesses, a nossa própria visão, aquilo que queremos, né, tanto e desejamos. Então, quando a gente olha para as atitudes de Cristo, não tem como não se constranger, não tem como não se maravilhar com o Deus que servimos. Então, quando a gente olha para esse ato, aí é o momento da gente refletir como está sendo as nossas atitudes. A gente está tendo as atitudes de servo, daquele que serve sem distinção, serve qualquer um, daquele que se humilha, daquele que vai lá e faz, mesmo não recebendo nada em troca, ou até mesmo recebendo em troca ingratidão, injustiça, porque é isso que Jesus nos chamou para fazer. Não adianta a gente viver uma semana falando de Cristo, da morte, da ressurreição, do propósito dele, se a gente não praticar todos os ensinos que ele nos deixou. Se a gente não colocar em prática tudo que ele viveu, senão a gente está dizendo que foi em vão tudo que ele passou. E a gente não pode permitir que seja em vão tudo aquilo que ele passou. Mas que a gente seja encontrado por essa palavra, encontrado por ele, encontrado por tudo aquilo que ele fez, no mínimos detalhes, por nós. Ele nos ensinou com seu exemplo nos mínimos detalhes. Então hoje, talvez aquela pessoa que você estava orando e pedindo ao Senhor por justiça, talvez aquela pessoa que você está com o coração endurecido, talvez hoje a resposta de Deus para você é: pega uma bacia, pega uma toalha. Seja aquele que lava os pés desse que está te traindo, que está te perseguindo. Não é uma questão de. Talvez para o mundo você ser bobo, boba, mas é questão de colocar em prática aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre, pelo nosso guia, pelo nosso Jesus, que fez tudo isso,
que morreu por nós e nós só precisamos retribuir fazendo os mesmos atos. Por isso que Jesus ele vai falar 70 vezes 7, né, em relação ao perdão, porque as pessoas estão sempre nos ferindo, nos magoando, mas o que ele espera de mim e de você é que a gente sempre esteja perdoando. Então que nessa semana, talvez sentimentos aflorados, essa mente. Eu sei que a gente está vivendo um sistema que talvez muitos estão na correria por doces, chocolate, presentes, almoço em família, mas não esquece do principal, não esquece daquele que tem que estar no centro da mesa, no centro da conversa, no centro da celebração, que é Jesus. E não deixe que a festa roube o propósito daquilo que ele viveu por mim e por você. Então, que nós vemos, se for necessário, nos arrepender e voltar para o trilho de novo, voltar a viver aquilo que ele nos chamou para viver, sendo a imagem e semelhança dele, imitando ele em todos os detalhes. Então, hoje, eu te convido a parar um pouquinho na correria do seu dia e a refletir sobre isso, a parar e pensar, será que eu estou deixando que o sacrifício de Cristo seja em vão? Ou será que eu estou fazendo jus àquilo que ele passou por mim? Será que eu tenho lavado os pés? Eu tenho servido as pessoas? Ou eu estou só cobrando que ninguém está me servindo? Então, tenha esse tempo de realmente de uma reflexão. Entenda, ele fez tudo isso porque te ama e te quer perto. Então, não despreze. Não troque, né? Eu sei que é uma frase que tá por aí, não troca o cordeiro pelo chocolate, pelo coelho, pelo ovo. Presta atenção no grande significado que realmente foi a morte e ressurreição de Cristo e volte para Ele. Volte, esteja com Ele, esteja no centro daquilo que Ele te ama a fazer, no centro do propósito. Antes de você querer presentear alguém com chocolate, que não estou falando que isso é pecado, mas presenteia lavando os pés, presenteia servindo, sabe? Porque não adianta às vezes você dar um chocolate para alguém, um chocolate tão bonito, e seu coração em relação àquela pessoa tá ferido, tá chateado. Então se conserta. Talvez vai ser muito melhor um conserto do que o lugar do chocolate. Então, viva primeiro a essência. Depois as demais coisas é só um brinde. Então, que nesse dia eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado com você e você tenha entendido. É real o que eu quero passar com essa mensagem. O verdadeiro sentido é a gente olhar para aquilo que Cristo conquistou, para quem Ele é, para a sua essência e sermos praticantes de tudo que Ele nos ensinou enquanto esteve aqui, que está lá na Bíblia, está lá na sua Bíblia. Se você não tem, você tem como ver pela internet, tem como baixar no seu aplicativo, no seu telefone, você tem como, de tantas formas, ter a palavra. Então, medita. Medita lá em Mateus 26, lá em João 13, sabe, de como foi a preparação, como foi a ceia, como que ele esteve ali, como ele deu tanto amor para todos, todos que ali estavam. E como ele foi paciente, como ele foi muito amoroso nas palavras e nos ensinos que deu para cada um deles. E que nós vamos aprender e praticar como mestre. Fica com Deus, tenha um dia abençoado e reflete. Reflete nessa mensagem. No nome de Jesus.